Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura. Hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre Contra o Método, de Feyerabend. Feyerabend foi um filósofo da ciência do século XX. Ele iniciou sua carreira nas ciências exatas, foi aluno de Karl Popper, mas ele afastou-se um pouco desse racionalismo popperiano, entregou-se ao estudo da ciência e mostrou uma visão completamente original, fazendo uma crítica ao método científico. Ora, na visão dele, existem várias versões sobre o mesmo problema, ou o mesmo fato, ou condição. Se existem várias versões, várias formas de olhar, de interpretar aquilo que parece ser a realidade, por que a ciência diz existir um método científico? E quando ela faz isso de forma bastante positivista, ela exclui os demais, como se nada tivesse valor. Ora, a grande crítica, a grande contribuição do Feyerabend é exatamente isso, é que as visões antagônicas, no final das contas, elas existiram e elas, em conjunto, não uma contra a outra, uma para destruir a outra, isso é coisa muito humana, mas a existência das duas ou três ou quatro ou cinco visões é que fazem com que o conjunto da sociedade, o que se chama de ciência, né, o saber, é esse conjunto e não uma coisa só que faz crescer o conhecimento. Então esse pluralismo é o que ele acredita tomar lugar da entidade ciência, ou seja, existem métodos, no plural, válidos, e não existe, segundo ele, um método único que mostre a verdade, que se encaminhe em direção ao que é coerente, imutável. Inclusive, os achados, ele faz grande crítica à medicina, que os achados eles mostram uma tendência naquele momento. E aí é uma tendência dos pesquisadores, dos médicos, né, uma tendência particular a seguir aquela tendência que está sendo imputada à ciência. Quando a tendência muda, rapidamente os médicos, na sua prática, passam a seguir a outra tendência, de forma que ele questiona não só a existência da ciência em si, na ausência de um método único. Ora, se não existe um método único, é porque não existe a ciência. E também ele fala que a medicina não é ciência, porque ela segue a padrões, embora utilize o artifício da academia, da pesquisa científica na tomada de decisão perante a prática clínica. Feyerabend vai buscar na história uma situação bastante conhecida por todos, que é aquele conflito entre o geocentrismo e o heliocentrismo, ou seja, né, em que posição que a Terra toma o centro do universo, era, não era. Então aqui, de um lado, estaria um pequeno conjunto de pessoas, Copérnico, Galileu, um pequeno conjunto, e aqui um grande conjunto seguindo a um outro pensamento, a outra teoria. Então veja que não existia um método único. Esse conflito fez surgir o telescópio de Galileu. Esse telescópio trouxe outras impressões do universo, crateras da Lua, enfim. E outras pessoas foram, até que se conseguiu comprovar que uma das visões era mais aceitável, era real. Porém, não havia uma luta assim explícita, onde uma estava certa e todos os argumentos dessa inativavam essa. Não, ele não é tão rigoroso assim. Pelo contrário, existem coisas que podem ser vistas sobre essa teoria e outras que podem ser vistas nessa teoria. Então ele também faz uma crítica à incomensurabilidade de Kuhn, que na verdade existe um jogo de palavras, um jogo de semântica, de gramática, não é? E que esse plural, e que existe ao mesmo tempo em conjunto, leva a uma anarquia, cuja essa anarquia faz o que é dito ciência crescer. Daí esse anarquismo
epistemológico. O Feyerabend também avança o seu discurso para mostrar que se existem várias condições analisando o mesmo problema e que a interação de umas com as outras está fazendo o crescimento evoluir, é porque, na verdade, na visão dele, tudo vale. Veja bem, tudo vale não é igual a vale tudo. Uma coisa é tudo valer, a outra é valer tudo. Então, quando ele diz tudo vale, me parece, na minha interpretação, que é como se fosse tudo vale dentro da visão daquele método. E o que é o vale tudo? O vale tudo seria você ter uma visão sobre a coisa, mas aí a visão ela distorce um pouquinho de alguma anomalia, de algum ponto que aparece. Aí os autores, os defensores daquela condição mudam só aquele pontinho para se adaptar àquilo que não esclarecia. Aí mais adiante aparece uma outra dificuldade. Aí as pessoas que fazem parte aqui, de novo, rearranja. Então isso aí é valer tudo. Isso aí é desleal. É como se você quisesse dizer que você não... Ou seja, você não está em busca da verdade. Você está fazendo valer sua opinião, que é uma opinião científica, uma opinião de pesquisa, de pesquisador, mas está fazendo valer tudo. Mas na verdade não é isso que ele defende. Ele defende que tudo vale. Mas tudo o quê? Todas as visões, esse anarquismo, esse pluralismo, essa união, esse conjunto, tudo vale. Não é? Então, na prática da pesquisa, por exemplo, você tem uma pergunta, depois dessa pergunta você cria uma hipótese, uma resposta que pode ser falseada, você vai planejar, cria o seu pré-projeto ou plano de intenção, depois cria o seu projeto, quando chega no momento da execução, você vê que a pesquisa vai meio que desandar ali alguma coisa, você não percebeu direito, aí você vai e muda os critérios de inclusão. Isso aí vale tudo. Isso aí é fazer com que você chegue a um resultado para você mostrar que tem razão. Isso aí não vale. Isso aí vale tudo. Então, no exemplo particular da pesquisa, você não pode planejar e depois modificar. Ter métodos estatísticos pré-estabelecidos e na análise estatística você ficar buscando o método, mudando, procurando, tirando outliers, mudando, modificando, porque aí é um procedimento de valer tudo. E não é isso, não é. Eu vejo muito vídeo, muita gente colocar que ele foi o filósofo do vale tudo. Não, ele foi o filósofo do tudo vale. Assim como um bem treinado animal de estimação obedecerá a seu dono, por mais que chegue o estado de confusão em que se encerre e por mais que seja necessidade de adotar novos padrões de comportamento, da mesma maneira, o racionalista bem treinado irá obedecer à imagem mental de seu mestre, manter-se-á fiel aos padrões de argumentação que aprendeu, apegar-se-á a esses padrões, por maior que seja o estado de confusão em que se encontre, e será inteiramente incapaz de compreender que aquilo que considera ser a voz da razão não passa de um efeito causal subsequente do treinamento que recebeu. Então tem uma frase no livro Guerra e Paz que Tolstói utiliza que pode coroar esse momento, que é quando o personagem Pierre Bezukhov, ele está em Moscou, Napoleão entra na cidade, praticamente não existem mais, só existem alguns pequenos casebres, algumas coisas ali, e ele sozinho, o Pedro, ou Pierre, resolve assassinar, no meio do exército, Napoleão. E aí Tolstói coloca lá, o bom senso dos tolos mostra sempre o que lhes convém. Para resumir, não há uma visão de mundo científica, assim como não há um empreendimento uniforme denominado ciência, exceto na mente dos metafísicos, mestres escolas e políticos que tentam tornar sua nação competitiva. Ainda assim, há muitas coisas que podemos aprender das ciências. Ou seja,
ele fala no finalzinho do livro, categoricamente, que para ele não existe essa entidade ciência. O que existe são métodos que agem de forma anárquica e fazem o conhecimento crescer. Ainda assim, o que se está estruturado como ciência tem sim conhecimento a oferecer e que a pessoa deve pautar ou pautar-se no seu suporte científico, porque muito dele se pode tirar para a vida, para o conhecimento, para o dia a dia. Espero que você tenha curtido esse vídeo, divulgue, critique, deixe mensagem, me diga mais livros para serem lidos, para a gente discutir aqui, para que a gente possa crescer. E eu vou finalizar esse vídeo lendo uma informação que tem logo no primeiro capítulo. Isto é demonstrado tanto por um exame de episódios históricos, quanto por uma análise abstrata da relação entre ideia e ação. O único princípio que não inibe o progresso é tudo vale. Um abraço, até nossa próxima leitura.